Bom, vamos estudar a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra em Gênesis 39, no versículo 23. Hoje eu vou continuar a mensagem da manhã aqui, sobre uma vida abençoada. Você trouxe Bíblia, Gênesis 39, 23, diz assim: porque o Senhor estava com Josué e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Você pode ler comigo? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro quando a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Uma das discussões que nós tivemos foi a respeito do nome do neném. É difícil escolher nome. Às vezes um quer um nome, o outro quer outro, a gente não entra no acordo. E eu lembro que a Sil gostava do nome Benício. Eu estava na dúvida, mas aí eu fui ler o significado do nome. E Benício significa abençoado, aquele que vai bem. E aí quando eu vi que esse era o significado, eu falei, vai ser esse o nome. E é interessante porque o Beni sabe, toda vez que ele vai fazer uma prova, eu falo, filho, lembra o significado do teu nome. Ou então ele vai para um jogo, uma partida de futebol, eu falo, qual é o significado do seu nome? Ele já me responde, eu sei, pai, aquele que vai bem. E sabe, eu acredito que a bênção do Senhor repousa sobre a vida do meu filho. Eu também acredito que a bênção do Senhor pode repousar sobre a sua vida. Quantos creem que isso é possível? A Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus abençoava. Aonde ele entrava, aonde ele punha a mão, aonde ele se metia, as coisas davam certo. Porque de alguma maneira, a bênção do Senhor era algo real na vida dele. Quantos creem que a bênção do Senhor é algo real, algo verdadeiro, concreto? Você crê nisso? Então levanta as suas duas mãos, porque hoje você vai pegar a bênção de Deus para você. Deus vai te abençoar. E o que eu acho bonito é que quem dá testemunho disso não é José. Você falar que é abençoado é fácil. Quem dá testemunho sobre essa bênção na vida de José são as pessoas que conviveram com ele. A Bíblia vai nos mostrar isso. Primeiro Potifar, lembra da história? Ele é vendido pelos irmãos como escravo. E Potifar, ele vai trabalhar na casa desse homem que era o guarda, o chefe da guarda do rei. E olha que interessante o que Potifar fala sobre ele. Gênesis 39, 1:5. 3. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Olha que lindo esse texto. Por causa de José, Potifar foi abençoado, sua casa foi abençoada, seus negócios foram abençoados, sua família foi abençoada. Sabe o que eu creio que vai acontecer com você? Por tua causa, os seus serão abençoados. Por tua causa, aqueles que trabalham com você serão abençoados. Por tua causa, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que não foi só Potifar, o carcereiro também. Lembra? José foi preso injustamente. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro vai testemunhar que ele era abençoado. Olha o que diz Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele e abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro foi abençoado por causa da vida de José. E não apenas o carcereiro, os presos também. Porque o padeiro e o copeiro do rei, lembra, eles tiveram um sonho e José é usado na vida deles para interpretar o sonho de alguma maneira. A vida de José os abençoa.
Mas a Bíblia também vai dizer que o próprio faraó vai testemunhar que José era abençoado. Em Gênesis 41, versículo 37, a Bíblia diz assim, que o faraó está dizendo: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Aleluia. A bênção do Senhor repousava sobre José. E hoje de manhã eu expliquei que a bênção de Deus, ela tem a ver com propósito e presença de Deus. Quando nós decidimos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, o Senhor revela a sua presença, Ele dá os recursos da sua graça para nos fazer cumprir os propósitos dEle. E quando a gente cumpre o propósito de Deus, nós, sim, somos pessoas que prosperam, ou prosperaram. Prosperidade na Bíblia tem a ver com isso, cada passo que eu dou na direção do propósito de Deus. Quantos creem que isso é realidade? Quem quer andar nessa direção? Quem quer cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida? Você quer fazer isso? Se você andar nessa direção, Deus vai te dar recursos maravilhosos da graça dele para fazer isso acontecer. José prosperou porque interpretou os sonhos, e essa era uma graça concedida. Aleluia. Hoje de manhã estudamos que para a gente conquistar essas bênçãos, a gente tem que passar alguns testes. E o primeiro teste que nós conversamos hoje de manhã eram os sonhos que o inimigo tenta interromper na nossa vida. O teste dos sonhos interrompidos. E eu falei dos sonhos de José e de como Deus usou isso para, sim, os propósitos do Senhor revelados para que ele se tornasse uma bênção. E hoje eu quero continuar falando de mais um teste. Você quer ser abençoado? Você tem que passar nesse teste, que é o cálice do ressentimento. Eu creio que José só pôde provar a bênção do Senhor na sua vida porque ele soube lidar com as mágoas, com o ressentimento, com o perdão. E por isso o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Olha só que interessante a história de José. A Bíblia vai nos mostrar, e eu creio, que José tinha algumas justificativas muito boas para guardar ressentimentos no seu coração. Primeiro, os seus irmãos tinham ciúmes dele porque o pai de José, Jacó, tinha dado para ele uma túnica especial. Tinha uma preferência, uma predileção por esse filho que era temporão. E por isso os irmãos tinham inveja dele. A Bíblia também vai dizer que José era um sonhador, e quando ele compartilha os sonhos com os irmãos começam a odiá-lo, começam a persegui-lo, começam a fazer chacota dele. Quando ele aparecer, diziam: ó, lá vem o sonhador. Se não bastasse, a Bíblia diz que em determinado momento eles tiram a túnica de José, jogam ele num poço, e não satisfeitos o vendem como escravo. E se você ler o relato bíblico, você vai ver que quando ele está implorando a ajuda dos irmãos para que não façam isso com eles, eles não dão nem bola para ele. Depois disso tudo, José vai para o Egito, e ele fica esperando: os meus irmãos vão aparecer, meu pai vai aparecer, alguém vai vir me buscar. Mas os anos passam, ninguém aparece. Depois de 13 anos, agora ele é governador do Egito. E o que acontece? Os irmãos voltam, aparecem, não para buscá-lo, para comprar comida. E pior, quando eles veem José, eles sequer o reconhecem. Talvez José tivesse bons motivos para guardar ressentimentos no seu coração. E talvez você também tenha boas justificativas, bons motivos para tomar do cálice do ressentimento. Eu não sei o que aconteceu, quem te traiu, quem te machucou. Eu não sei qual é a tua história, mas nesses anos de ministério eu já ouvi muita história difícil, pode ter certeza. Mas olha o que a Bíblia vai falar sobre isso. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É muito interessante
que a Bíblia fala que quem não perdoa ou guarda ressentimento no coração, raiz de amargura, essa pessoa ela é privada da graça de Deus. A palavra perdão na Bíblia significa conceder graça. Quem não perdoa não concede graça e não recebe graça da parte de Deus. Eu creio que se José não tivesse perdoado seus irmãos, o projeto de Deus ia ficar incompleto na vida dele. Porque o projeto de Deus não era simplesmente transformá-lo num governador e salvar as pessoas da fome. Deus tinha um projeto com o seu povo, que era a descendência de José. E se os seus irmãos não tivessem sido perdoados, de alguma maneira o projeto de Deus teria sido frustrado na vida de José. Ei, preste atenção. Quem quer ser abençoado aqui? Você precisa, sim, saber lidar com o cálice dos ressentimentos. Hoje a minha oração é que você abra o reservatório das mágoas e que elas fiquem aqui nesse lugar. Você tome esse cálice amargo e jogue ele fora, porque Deus quer te abençoar. Quem quer ser abençoado? Agora, é muito interessante, eu não sei, você já leu a Bíblia? E quando você vai lendo a Bíblia, as histórias de alguém, por vezes parece que Deus vai revelando os nossos pensamentos, os nossos dilemas, as nossas crises. E quando eu estava vendo o processo na vida de José para conseguir liberar perdão, o Senhor foi mostrando muito das minhas crises, algumas até mesmo inconscientes. E hoje eu queria olhar para esse processo que José viveu para liberar perdão para os seus e tentar me enxergar, fazer você se enxergar nessa história. Olha só, a primeira crise nesse processo que eu creio que José viveu, esse processo de cura na sua vida, foi a crise da negação. É muito interessante porque quando nasce o primeiro filho de José, ele dá o nome de Manassés, que significa esquecimento. Olha o que diz Gênesis 41:50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Sabe, por mais que ele tenha dado um nome para o filho, eu creio que aquilo era apenas uma negação, porque a gente não esquece. A gente pode perdoar, mas esquecer não dá. Na verdade, ele estava simplesmente tentando seguir em frente, mas sem resolver, sem tratar. E muitas vezes na nossa vida, quando a gente é machucado por alguém, quando algo nos fere, a gente simplesmente tenta seguir a vida e esquecer, mas não trata, não mexe. Isso na verdade é uma negação. Eu lembro alguns anos atrás eu li um livro do David Simmons. Esse livro se chama Cura das Memórias. E esse livro mexeu muito comigo porque David Simmons, ele é um missionário na Índia, um homem que trabalha com cura, restauração, e ele falou algo que ele viveu num processo de cura na sua vida. Ele estava estudando sobre as doenças psicossomáticas. E um dia, lendo um artigo, esse artigo falava que as pessoas que não conseguem liberar perdão, guardam ressentimento no coração, muitas vezes elas têm doenças respiratórias, crises asmáticas, problemas de respiração. E ele, na hora que leu aquilo, o Espírito Santo me incomodou. Porque na sua adolescência ele tinha tido crises de asmas muito severas, ele teve até que interromper os seus estudos por causa disso. Mas quando ele estava lendo, ele brigando com Deus, dizendo: eu não tenho nada para resolver na minha vida. De certa maneira, ele estava negando uma realidade. E enquanto ele foi orar, o Senhor revelou algo que estava guardado no seu interior. Seus pais se tornaram missionários na Índia.
E ele era apenas um jovem estudante, um adolescente. E os pais, para não atrapalharem os seus estudos, deixaram David morando com a vovó e foram embora. E por mais que ele entendia que este era um bom propósito, ele ficou magoado, ressentido. Porque ele viu pouco seus pais, ele teve pouco contato com eles. E os anos passaram e ele simplesmente negava, não mexia, falava: não é verdade. Eles tinham que cumprir a missão. Mas naquele momento o Espírito Santo sim o fez entender que existia algo que ele precisava tratar na sua vida. E é muito interessante, diante desse entendimento, ele para de negar e ele vai atrás dos pais. Ele vai, conversa, ele admite que aquilo estava fazendo mal, e quando ele trata e libera perdão, ele nunca mais, depois daquele dia, teve uma crise de asma como ele tinha. Deus o curou. Eu não estou dizendo que toda asma tem a ver com doença, com perdão ou com ressentimento, mas a verdade é que por vezes o nosso corpo sente aquilo que a gente guarda nas nossas emoções. Ei, eu não sei, talvez exista algo na sua vida que você precisa tratar, uma dor, um machucado, uma situação que você simplesmente tem feito de conta que não aconteceu. Mas hoje Deus te trouxe aqui para tratar a sua alma. Quem quer ser abençoado? Pare de negar. É muito interessante também, porque Deus dá a oportunidade agora de José tratar. Depois de 13 anos, ele assume o poder. Deus começa a usá-lo. Vem 7 anos de prosperidade. Depois vem 7 anos de escassez. E no segundo ano de escassez, ele reencontra os seus irmãos, que sobem para o Egito para, sim, buscar alimento. E quando ele enxerga os irmãos, eu acho muito interessante o que ele faz. Para evitar o confronto, ele inventa uma história. Em vez de ele falar: sou eu, estou aqui, o que ele faz? Ele fala: vocês são espiões. E ele começa a inventar toda uma história. Sabe por quê? Porque ele está com medo. Medo de enfrentar, de encarar os irmãos. Medo de se revelar para eles e eles talvez o machucarem de novo. Então é melhor não mexer, é melhor deixar quieto, é melhor seguir em frente. Sabe, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. O medo do confronto, da conversa é difícil, a gente vai protelando, vai inventando histórias e a gente não mexe no que Deus quer tratar na nossa vida. Eu lembro uma jovem, na época era pastor dos jovens aqui. O seu pai, ele no processo de separação em casa, ele acabou perdendo o relacionamento com a filha. Eles foram se afastando, ele foi parando de visitar, parando de ver, para não gerar conflito, e eles perderam todo tipo de relacionamento. Essa moça tinha se convertido, nós fizemos o discipulado, batizamos ela, mas ela tinha essa situação mal resolvida com seu pai. E aí, sabe o que o pai fazia? O pai amava a filha, mas ele tinha medo de procurá-la. Vai que ela fala alguma coisa que me machuque, duro. Então o que ele fazia? Ele ficava pesquisando ela nas redes sociais, guardando fotos. Às vezes ele ia para a porta da casa, ele sabia onde ela morava, ficava vendo o horário que ela saía, chegava do trabalho, da escola, ficava só ali no carro observando. Outras vezes, ele ficava ali de longe, ali observando, seguindo, mas nunca tinha coragem de falar com ela. E aí um dia, a esposa agora, que ele tinha casado, vê a situação dele, pega o telefone e liga para a menina. Fala: teu pai, ele não para de ir atrás de você. Vocês precisam se encontrar, precisam resolver. E aquela menina, ela entra numa crise, ela também. Já tinha passado tanto tempo, e agora? Como que vai ser isso? E pela graça de Deus, nós ajudamos nesse processo. E eles tiveram um confronto.
Pararam de inventar histórias do que iria ou não acontecer, se proteger do confronto, não. Quando eles puderam se encontrar de novo e houve acerto, houve também restauração. Talvez você esteja com medo do confronto. Talvez você esteja negando o que na verdade aconteceu. Mas Deus quer te abençoar. E olha que interessante. Logo em seguida, ele começa agora a dar pistas. E a outra crise que a gente vive no processo de restauração é que a gente espera que o outro tome a iniciativa. Então, primeiro a gente nega, depois a gente tem medo do confronto, depois a gente fica esperando o outro, porque a nossa cabeça funciona assim: quem me fez mal foi ele. Quem tem que vir pedir perdão é ele, não eu. É assim que a gente faz. Então, o que José faz? Já que ele não podia falar, ele queria que os irmãos falassem, ele começa a tentar dar pistas para os irmãos de que era ele. Ele inventa uma história, faz eles voltarem, fica com Simeão, para eles trazerem o irmão de volta. Aí quando eles voltam, eles o recebem. E ele começa a sinalizar: sou eu. Primeiro, ele era o governador do Egito, recebe eles na casa dele. Por que viajantes desconhecidos vão parar na casa do governador? Depois, ele serve um banquete para aqueles viajantes. Aquilo não faz sentido. Depois, ele coloca a mesa e coloca cada um em ordem de idade, do mais novo para o mais velho. Como é que ele sabia daquilo? Depois, sabe o que ele faz? Benjamim não tinha feito mal para ele, coisa nenhuma. Então ele vai lá e serve a refeição, e prato de Benjamim ele serve 5 vezes mais que os outros. Ele notoriamente está dizendo: ei, eu conheço vocês. Depois ele fica na reunião assim dizendo: como é que está o pai de vocês? Como é que está o pai de vocês? Como é que está o pai de vocês? Ele está sinalizando: ei, sou eu aqui. Mas sabe o que acontece? Ele sofre ainda mais porque, apesar dos sinais, eles não o reconhecem. Muitas vezes, quando a gente está procurando cura, restauração, a gente tem medo do confronto. Então a gente fica dando sinais, dando pistas. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Isso. Os homens, levantem as mãos. Isso. Deixa eu dar um conselho para você. Mulher normalmente não gosta de falar quando ela está chateada. Então elas dão pistas. O problema é que nós somos tudo tonto. Não funciona. Então aí a tua mulher normalmente, quando você chega em casa do trabalho, ela gosta de sentar, conversar, contar a história do dia, pede para você contar a história do dia, aí você chegou em casa, ela não falou nada. Aí você, topeira, fica pensando assim: nossa, ela viu que eu estava cansado. Hoje resolveu ficar quietinha. Aí você deita do lado da cama, ela é sempre carinhosa, dá um abraço, dá um beijo. Aquele dia ela fica mais quietinha, vira para o lado e fala: olha que bênção, ela deixou eu dormir hoje. Aí chega no café da manhã, ela normalmente cuida, vai lá, faz o que você gosta. Ela não fala nada aquele dia e você nem percebe, vai trabalhar sem falar com ela direito. Ei, presta atenção em nome de Jesus. Mas sabe, quando a gente só dá pistas e não fala o que está acontecendo, a gente se machuca mais. Porque muitas vezes o outro não lê os nossos sinais. E a dor no nosso coração aumenta. Eu lembro, quem lembra daquela cantora Amy Winehouse que morreu de overdose? Lembra disso? Eu acho muito forte. Um dia eu com a Sil, a gente viu o documentário da história dessa mulher. E eu fiquei tão assim mexido. Ela escreveu uma música chamada Reabilitação, Rehab. Você deve ter ouvido essa música. A música, a letra dizia assim: disseram que eu tinha que me tratar e eu disse não. O meu pai disse que eu não precisava disso.
Eu estava muito ocupado. E ela termina, não é questão de orgulho, as minhas lágrimas secaram. Eu cansei de tentar. Na verdade, essa música e toda letra, na verdade, tem a ver com alguém pedindo ajuda. Aquela moça sempre teve um problema com seu pai, que ela não tratou. O pai não percebia os sinais. E aí, quando ela queria se tratar, ela falou, não, você tem que cumprir a agenda. Você tem que cumprir os compromissos. Mas ela estava dando sinais. E é triste a história, porque chega num show, ela está tão embriagada, tão drogada, que ela vai para trás do baterista, ela começa a ter um surto no palco. Sabe o que as pessoas fazem? Elas começam a aplaudir e gritar. E a menina estava pedindo ajuda. Naquela semana ela vai para casa e bebe até morrer. Sabe, muitas vezes nós não somos capazes de ver os sinais que os nossos estão dando para nós. Hoje eu queria orar por você, para que você enxergue os sinais que os teus filhos estão te dando. Talvez o silêncio do seu filho, a roupa que ele está usando, o comportamento às vezes agressivo, é um pedido de socorro. E em nome de Jesus, eu creio, Deus vai abrir os olhos de pais aqui nesse lugar, para enxergarem o coração dos seus. Talvez a sua esposa, o seu marido estão dando dicas que eles não estão bem, que algo não está legal, mas nós não somos capazes de enxergar. Quantos querem pedir a graça de Deus para enxergarem o coração dos seus? Levante as mãos. Senhor, em nome de Jesus, nos dá discernimento. Eu não quero, Deus, deixar passar nada. Me ajuda a enxergar o coração dos meus, em nome de Jesus. José dá pistas, mas não resolve. Os seus irmãos não me entendem. E é tão forte, porque a Bíblia vai nos mostrar que por 3 vezes, José, ele chora quando vê os seus irmãos. De alguma maneira, aquilo que ele não está conseguindo tratar e resolver, está o consumindo por dentro. A Bíblia vai dizer que ele chora a primeira vez quando os vê, chora a segunda vez, mas na terceira ele chora tão alto, que até os servos do faraó escutam. Porque quando a gente não trata o pecado na nossa vida, o ressentimento, os nossos ossos, diz a Bíblia, eles envelhecem. O que ele faz agora? Em vez de tratar, ele fica tentando administrar as perdas. Ele pensa assim, se eu não resolver, eu não vou perder apenas o relacionamento com aqueles irmãos que me machucaram, eu vou perder também o relacionamento com Benjamim. E eu amo o Benjamim. Então o que ele faz? Ele manda eles embora de novo, mas ele pega a taça dele e faz um plano. A taça de prata, põe dentro do saco de Benjamim. Porque ele fala assim, olha, manda os servos, vocês vão atrás deles, vão parar e vão encontrar Benjamim com a minha taça. Vão dizer que ele me roubou, e aí vocês vão trazer Benjamim. Eles vão embora e Benjamim fica comigo. O que ele estava fazendo? Administrando as perdas. A gente faz exatamente isso. Quando a gente está machucado, a gente não tem coragem de confrontar, a gente não resolve, a gente nega, a gente dá pistas quando não entendem, então a gente administra as perdas. Eu vou deixar o menor impacto possível. Eu vou ficar com o Benjamim, eu vou dar um jeito aqui de... Ei, para com isso. Não tem como. Eu vejo tanto casal, em vez de resolver seus problemas, só fica administrando as perdas. Resolve o que você tem que resolver. Administrar o filho que vai ficar com quem, o final de semana com quem passa, o imóvel para quem que fica. É muito mais difícil do que resolver o que você precisa resolver com o teu marido. O divórcio é uma ilusão. Ele nos dá a ilusão muitas vezes que a gente só vai conseguir administrar as perdas. Mas deixa eu te dizer, se você
tiver coragem de deixar Deus tratar o que você precisa tratar, talvez você receba a graça da restauração na tua casa e sobre a vida dos seus. Graças a Deus o plano de José não dá certo, porque os irmãos dessa vez resolvem defender Benjamim. Eles voltam com ele, eles aparecem na casa de José de novo e eles falam: não tem como. Se o Benjamim não voltar, o nosso pai morre. Ele já perdeu outro irmão. O irmão que morreu, eles estavam falando com José, não sabiam. Se a gente voltasse em Benjamim, agora a gente mata o velho do coração, não tem como. E aí nessa hora José não aguenta. Ele começa a se mostrar e chorar e dizer: sou eu, sou José. Sou eu, sou o irmão de vocês. Sou eu estou aqui. E aí, ele abre o coração. E Deus trata a sua vida. O que eu acho mais bonito no processo de cura na vida de José é como ele faz o confronto. Talvez você está ouvindo aqui eu falar: pastor, você está me pedindo algo muito difícil, eu não sei como fazer o confronto. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, e eu creio que o Senhor lhe deu uma graça especial para esse momento. Sabe o que eu acho bonito? É a maneira como ele faz o confronto. Quando José vai se acertar com os seus irmãos e ele chora, a Bíblia diz que depois ele os procura, os seus irmãos, e ele vai dizer: olha, não se sintam culpados, não guardem culpa no coração de vocês, porque isso aconteceu para que os propósitos de Deus se cumprissem. E aí ele começa a falar: Deus queria salvar o mundo, salvar o nosso povo, guardar-nos da fome. E o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Talvez você tenha que confrontar alguém, presta atenção. Você não vai para brigar, você não vai para discutir, você não vai para falar das dores de 20 anos que você tem armazenado no teu coração, não. Você vai declarar no confronto que os propósitos de Deus te livraram da tua aflição. O que ele estava compartilhando com os seus irmãos tinha sido o motivo da sua cura. Crer no propósito de Deus. Quem quer ser curado aqui? Deus tem um propósito para você. Ele tem um sonho. E mesmo no cárcere, mesmo trabalhando como escravo, José estava num trilho em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Eu não sei qual foi tua dor, o teu machucado, mas eu creio, os propósitos de Deus, entender os propósitos de Deus pode te curar. Quantos creem nisso? Segunda forma, quando ele vai fazer o confronto, eu acho bonito. Pode chegar aqui o Ragner, pode ir. Ele vai fazer o confronto. A resposta dele é uma resposta abençoadora. Deixa eu te dizer uma coisa: se você vai confrontar alguém que te machucou, e a tua intenção é que a pessoa te devolva, faça algum tipo de reparação, você vai se frustrar. Os irmãos de José nem tinham como fazer isso. Sabe o que José faz? Na hora do confronto, ele abençoa os seus. Ele fala assim: tragam o pai para cá, venham para essa terra, porque eu vou fazer vocês habitarem em Gozém, a melhor terra, a melhor região do Egito. Eu vou abençoar vocês. Quando a gente faz o confronto, quem é crente aqui? Quem segue a Jesus? A gente não devolve na mesma moeda. A gente não vai armado. A gente não vai pegar o arsenal e jogar tudo aquilo que o outro fez na cara dele, não. A gente vai para falar do propósito do Senhor que é maior.
Ah, o mal que você tentou fazer para mim, Deus transformou em bênção. E a gente vai, sabe para quê? Para abençoar aquele que nos feriu. Eu vou te dar a melhor terra. Eu vou cuidar de você. Venha, não se preocupe. Ah, pastor, que difícil. É assim que a gente resolve o problema. Abençoando. Por fim, no confronto, ele interrompe um ciclo de desgraça na sua família. Olha a história de Esaú e Jacó. Terminaram brigados. Agora, olha na casa deles como é que ia a situação, de mal a pior. Os irmãos tudo brigados. José, quando se despede dos irmãos, que eles têm que ir para casa trazer o pai, ele fala assim para eles, está na Bíblia: não briguem no caminho. Deixa eu te dizer uma coisa. Se olhar para trás na tua família, você vai ver ciclos de desgraça. Tua casa era só confusão, era pai brigado com filha, irmão com irmão, separação, divórcio, um monte de barraco, confusão. Mas existem Josés nessa casa, aquele sobre quem repousa o Espírito de Deus. Por tua causa, o ciclo de desgraça vai acabar na tua família, em nome de Jesus. Você vai poder olhar para frente e ver a graça de Deus sendo derramada sobre os céus. Vai acabar com você, vai acabar sim, através de você. Vai acabar, porque você resolveu tratar e não negociar a bênção de Deus na tua vida. Sabe, quando a gente não resolve, muitos anos atrás eu participei de um retiro e a gente era convidado a fazer uma dinâmica, a gente ia pegar pedras e colocar num saco. Quando a gente não resolve as coisas na nossa vida, a gente anda pesado. Mas eu lembro que no final dessa dinâmica, eles nos convidavam a pegar as pedras, dar nome delas e jogar no rio. Eu fiquei jogando as minhas pedras, mas eu lembro que tinha uma senhora do meu lado, que ela chegou num determinado momento que ela não conseguia mais. Então nós que estávamos naquele acampamento, começamos a orar e a ajudá-la. E eu lembro que ela terminou chorando aquela dinâmica, jogando as suas pedras no rio. Hoje Deus te trouxe aqui para aliviar a tua caminhada. Pedras vão cair por terra, vão ser lançadas fora. Pedregulhos que você carrega com você e te impedem de ter paz. Hoje um ciclo de bênçãos vai chegar na sua vida e para os seus, em nome de Jesus. Porque José obedeceu. A bênção do Senhor alcançou a sua descendência. O Messias veio da descendência desse servo. A salvação chegou para o mundo. Ah, como eu quero ser como José.